Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos aqui meditar em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 17 até o 25, sobre o altar do concerto, sobre você fazer um concerto com Deus. Esse é o nosso tema, a nossa mensagem de hoje. E eu quero aqui já antes pedir para você que você clique aqui no botão gostei, no joinha, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração e vai abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Ok? Bom, você tem a sua Bíblia, eu vou colocar na tela também. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, do versículo 17 em diante. Antes de eu ler aqui, eu quero explicar para você o contexto, para você entender aqui e a gente extrair algumas lições desse texto. Eu tenho a certeza que vai ser bem simples e você vai conseguir compreender. O rei Davi havia pecado contra o Senhor. Depois você pode ler todo o capítulo 24. Ele havia mandado o seu servo Joabe fazer um censo ali, fazer uma contagem do povo para saber quantas pessoas ele tinha em seu reino, enfim. E isso não foi agradável a Deus. Isso não foi uma atitude que agradou ao Senhor, pois era como se Davi quisesse a glória de todas as suas conquistas, de todo aquele exército e povo para si. E a gente sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. O que aconteceu com esse ato, Davi, ele pecou contra o Senhor, ele desagradou o Senhor, e diz o texto que o Senhor castigou ali a nação de Israel e houve uma grande matança ali por causa desse pecado. Uma praga veio sobre Israel e mais de 70 mil homens haviam morrido com essa praga. Quando Davi, então, ele descobre que ele havia cometido uma iniquidade, que ele realmente havia errado, ele se arrepende, ele busca ajuda. E aí é o que nós vamos aqui meditar no texto. Vamos lá. 17, versículo 17. Diz assim: Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu quem pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Davi pergunta: Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Então ele reconhece que havia pecado, a sua culpa, e pede para que Deus não condene o povo. Continua o texto. Naquele mesmo dia, Gade aqui era um profeta, diz aqui o texto que ele era um vidente de Davi, fazia parte ali do reino de Davi. Foi dizer a Davi: Vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Então, Davi ele recebe uma instrução, uma direção para que aquela praga cessasse no meio do povo de Deus. E ele decide obedecer. E a instrução que ele recebe, eu coloquei até em amarelo aí no texto, que é edificar um altar. Está aqui, ó, vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E o que nós podemos já aprender de início? Que todo aquele que se arrepende, edifica um altar ao Senhor. Toda pessoa, meu irmão, que busca o arrependimento sincero, busca ali se arrepender dos seus atos, essa pessoa, ela edifica um altar ao Senhor. Aqui em Romanos 12:1 diz assim, ó: Portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é sacrifício vivo? É um altar. É você oferecer um altar ao Senhor. E que altar é esse? Esse altar que eu estou falando para você não é o altar, literalmente ali, de Davi, onde oferecia ali um animal, um cordeiro, não é isso. Mas hoje em dia esse altar, meu irmão, ele é o nosso coração. É a nossa vida. Por isso aqui esse texto de Romanos declara que devemos oferecer a Deus o nosso corpo vivo, santo e agradável, ou seja, o nosso altar. Quem decide se arrepender, se entrega a Deus. A pessoa que reconhece que ela está no pecado, que ela está na prática da injustiça, ela então, quando ela se arrepende, ela decide: não, eu vou oferecer um altar a Deus, que é o coração. E foi o que Davi fez. Davi, quando ele observou e viu o que ele tinha feito de errado,
ele decide imediatamente buscar ajuda e quando ele recebe a instrução, ele edifica ali um altar. Ele vai em busca de edificar um altar ao Senhor. Vamos continuar o texto. Versículo 20 e 22. Quando Araúna, que era o dono ali daquela terra, viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei, com o rosto na terra, e disse: Por que o meu senhor, o rei, veio ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: Meu senhor é rei, pode ficar com o que quiser e ofereça em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Então Araúna, quando ele recebe ali o rei Davi, ele reconhece a autoridade de Davi, ele decide ceder ali a sua eira, a sua terra, o seu espaço para o rei. E ainda oferece ali bois, holocausto, madeira, para que o rei pudesse concluir o sacrifício a Deus. Aparentemente, a atitude de Araúna foi muito boa, meu irmão. Foi uma atitude louvável. Mas era necessário que Davi ele pagasse o preço. Era necessário que Davi fizesse realmente um esforço para agradar a Deus. E foi exatamente isso que eu extraí dessa parte do texto. Não é possível edificar um altar, coloquei entre aspas, sem pagar o preço necessário. Que altar é esse que eu coloquei entre aspas? O nosso coração, a nossa vida. Meu irmão, não tem como você edificar um altar a Deus se você não pagar o preço. Jesus disse assim em Lucas 9, 23, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Ou seja, se você quer edificar um altar, se você quer apresentar a sua vida como um altar ao Senhor, você precisa pagar o preço. Tem pessoas que ainda não entenderam isso. O Evangelho, ele é gratuito para todos. Jesus morreu em nosso favor, sim, mas é necessário que eu renuncie à minha vontade, à minha carne e ande realmente em santidade, numa vida digna de acordo com a palavra de Deus. Tem que haver renúncia, tem que haver um esforço, tem que haver um sacrifício da nossa parte. Davi, ele nos dá aqui uma lição de sacrifício, de negar o nosso próprio eu. Ele poderia aceitar aquela terra ali, tá aqui, ele poderia aceitar ali o que estava sendo oferecido para ele. O Araúna ofereceu ali holocausto, ofereceu bois, ou seja, estava tudo pronto para poder ele sacrificar, mas ele preferiu pagar o preço. Ele decidiu então ali pagar o preço. E isso nos dá esse ensinamento que podemos aplicar em nossa vida. Que devemos também pagar o preço, meu irmão, para ter uma vida com Deus. Não tem como você ter vida com Deus, viver em santidade, sem você renunciar à sua carne. Por isso eu coloquei essa referência aqui de Lucas 9, 23, que se alguém quer acompanhar Jesus, deve negar a si mesmo. Amém? Então, pense sobre isso, medita sobre isso. Não tem como servir ao Senhor sem renúncia. Não há como fazer a vontade de Deus sem negar a carne, sem negar o seu próprio eu. Eu sei que é desafiador para muitos, mas é assim, meu irmão, que você vai crescer em santidade. É assim que você cresce na presença de Deus. Negando a sua vontade, negando a sua carne, fazendo aquilo que a palavra de Deus te ensina. Amém? Vamos continuar então o texto para a gente concluir. Versículo 23 até o 25 diz: Ó rei, te dou tudo isso. Araúna, ele ainda insistiu e acrescentou: E que o Senhor, teu Deus, aceite a tua oferta. Realmente era uma pessoa que tinha um coração muito obediente, esse Araúna. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Davi tinha princípios, meu irmão. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Olha a intenção de Davi. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir
Israel. Ou seja, quando Davi fez o que era necessário, quando ele fez ali realmente um altar e fez um concerto com Deus, a praga que estava destruindo aquele povo cessou. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é essa fala de Davi: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Meu irmão, é muito forte essa palavra. E eu coloquei assim: o que você oferece ao Senhor vai mostrar o que está no seu coração. Lembra lá de Abel? Está lá, Gênesis 4, verso 4, diz: Abel foi, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado a sua oferta. Deus, meu irmão, Ele olha para a nossa oferta. E a nossa oferta é o nosso coração. Quando você abre mão de alguma coisa que você até gosta, mas você sabe que aquilo é desagradável a Deus, quando você larga a mão do pecado, quando você procura viver uma vida de santidade, nega o seu eu, isso é uma oferta ao Senhor. Isso é um altar ao Senhor. Davi, ele pagou o preço, ele fez questão de pagar um preço. Sabe para quê? Para chamar a atenção de Deus, para que ele tivesse resposta. E se você quer, meu irmão, realmente agradar o Senhor, você precisa pagar o preço também. O preço da santidade, o preço da comunhão, da prática da palavra do Senhor. Amém? Vamos concluir então. Para a gente concluir esse estudo, eu coloquei assim: Deus está disposto a perdoar qualquer um que decida se arrepender. Em Cristo Jesus, somos livres de qualquer maldição e perdoados para viver a vida eterna. Por isso devemos edificar o altar. Esse altar, literalmente, não é o altar, tá? Que a gente faz ali, um altar de pedra, não é isso, é o nosso coração. O altar do Senhor em nossa vida. Faça hoje o que for necessário e alcance a graça e a bondade de Deus. Amém? Deu para você entender? É isso, meu irmão. É isso que nós precisamos compreender. O nosso altar é o nosso coração. O nosso altar é a nossa vida. Ofereça ao Senhor o melhor no seu altar. A melhor adoração, o melhor louvor, a santidade, tudo aquilo que você pode fazer para o Senhor, faça. Ele vai honrar você por isso. Amém? Davi, ele nos ensina uma grande lição. Ele errou, ele reconheceu o seu erro, mas ele se arrependeu. E com arrependimento, ele edifica um altar, ele paga o preço necessário por esse altar e ele oferece o melhor para Deus. Aplicando isso em nossas vidas, devemos fazer o mesmo. Devemos, meu irmão, edificar um altar ao Senhor, o nosso coração, o nosso eu. Devemos pagar o preço necessário, que é a obediência à palavra, viver em santidade. E devemos entregar ao Senhor o nosso melhor. Medita mais sobre isso, que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Amém? Se você gostou dessa palavra, desse momento de reflexão, desse estudo, deixa aqui o seu like, comenta aqui o que você achou, que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.